Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sandro mais uma vez. Então hoje a gente trouxe para vocês aqui, quer mostrar para vocês quais são as diferenças aí entre frações própria, imprópria e mista, tá? Então vamos começar aqui com a primeira fração própria, para nós identificar então qual é a diferença desses tipos de frações. Então vamos começar com a fração própria. O que é uma fração própria, tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui, tá? Exemplo 1, e vamos colocar aqui 3/4, tá? Então, só recordando então lá da nossa matemática básica, né? O número de cima da fração nós chamamos de numerador, ok? Então, chamamos de numerador. E o número de baixo da fração nós chamamos de denominador, tá? Só recordando lá o conceito de fração. Número de cima, numerador, número de baixo, denominador. Então, por que isso aqui é uma fração própria? Justamente porque o número de cima, que é o nosso numerador, ele tem um valor menor que o denominador, que é o número 4. Então, isso traz o conceito de fração própria. 3/4 é uma fração própria porque o 3 é menor que 4. Tá? Outro exemplo. 5/6 é uma fração própria porque 5 é menor que o número 6. E assim, tá, pessoal? Sucessivamente, tá? 7/8, outro exemplo, tá? 6/7, e assim vai. Tudo que é fração que vocês trabalharem e tiver o número de cima menor que o de baixo é uma fração própria, ok? Então, sobre a fração própria é isso. Número 2, então, a fração imprópria. Tá? O que seria, então, a diferença entre a própria e a imprópria? Bom, vocês já devem estar imaginando. Tá? Então, exemplos de fração imprópria. Tá? O que nós temos? Na verdade, é o inverso da própria. Então, agora, pegando o mesmo exemplo anterior, tu inverte. Coloca 4/3. Tá? Igual o número de cima continua sendo o nosso numerador, ok? Tá? E o número de baixo, o denominador. Isso não muda, tá? Continua a mesma coisa. Porém, vocês observem agora que o 4 é um número maior que o 3, tá? 4/3. Então, esse formato, essa forma de escrita na fração, caracteriza ela como sendo uma fração imprópria, onde o nosso numerador tem um valor maior que o denominador. E assim também os demais exemplos. 6/5, fração imprópria. Tá? 8/7, fração imprópria. Tá? 7/6, fração imprópria. Observem que todos eles têm o número de cima maior que o número de baixo. Ok? Então, isso é uma fração imprópria. É o inverso da fração própria. E o número 3, então, para nós terminar de ver quais são as diferenças entre fração própria, imprópria e mista, tá? Nós temos no item 3 a nossa fração mista. A fração mista, então, é aquela caracterizada, tá? Vamos colocar um exemplo, então. Trocando as minhas canetas aqui, vermelho e azul. Então, o nosso exemplo de uma fração mista, ela é caracterizada por um valor inteiro na frente, solto, e depois vem a fração. Então, 1/3 e 1/2. Tá? Então, neste formato que vocês estão vendo aqui, é caracterizado como sendo uma fração mista. Outro exemplo. 2/2 e 3/4. Então, são 2/2 mais 3/4 de um outro inteiro, que seria 3 pedaços de 4. Tá? Então, este formato é caracterizado como uma fração mista. Tudo que tu tiver um valor inteiro na frente da fração, nós caracterizamos como fração mista. E mesma situação. O número de cima continua sendo o numerador, né? Tá? E o número de baixo continua sendo o denominador. Ok? E aí independe, então, se tu vai ter agora invertido esses números. Todas neste formato são frações mistas.
3 5/8, né? 3 inteiros 5/8, 6 inteiros 7/8. Então, tudo isso aqui são formatos de frações mistas, tá, pessoal? Bem simples assim, tá? Acredito que tenha ajudado, tenha ficado claro a diferença entre a fração mista, tá? Que nós temos um valor então inteiro junto com a fração. Aí a fração imprópria, onde o numerador ele é maior que o denominador, tá? E a fração própria, então, que o numerador ele é menor que o denominador, ou seja, o número de cima ele é menor que o número de baixo, fração própria. Então, essas três frações a gente trouxe para mostrar as diferenças na identificação delas, ok? Não estou calculando nenhuma delas, não estou fazendo nem adição, nem subtração, nem multiplicação. Isso é uma outra aula que eu vou trazer para vocês no futuro, como é que faz, então, a parte de cálculo. Hoje eu trouxe para vocês só a identificação de cada uma delas, ok? Então, quem gostou, deixa o like lá, tá? Quem não gostou também pode deixar, deixa nos comentários aí sugestões para as próximas aulas, que a gente vai analisar, pensar com carinho para trazer as prioridades aí para vocês, ok? Então, no mais, eu agradeço aí, boa aula aí a todos. Muito obrigado.